Olá pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão. Hoje eu quero refletir com vocês acerca da 13ª lição sobre ética, que eu vou intitular de Utopias Normativas. E hoje eu tenho um companheirinho muito especial, que é o meu bebê, o fofinho. Ele está com medo dos fogos de artifício, e quando ele está com medo, obviamente, como qualquer um de nós faz, procuramos os nossos papais ou as pessoas que nos dão segurança, ou às vezes em termos sociais a própria lei, as próprias instituições, para nos protegerem das violações dos direitos, para nos darem... Bom, ele está inclusive com ciúme agora porque tem o meu gato aqui do lado que queria também estar perto de mim agora. Infelizmente não consegui ainda resolver este problema da insociável sociabilidade entre cachorros e gatos. Mas como eu dizia, se trata da 13ª lição e ela vai ser compartilhada aqui com o meu bebê, o fofinho, porque como acontece com qualquer um de nós, quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos tristes, solitários, qualquer coisa nesse sentido, nós vamos buscar parceria, companhia, cuidado, carinho, proteção inclusive da lei, que aliás é, como nós refletimos em outros momentos das nossas lições sobre ética, uma questão fundamental para a estabilidade da sociedade, que a lei funcione, que a lei seja para todos, que haja isonomia, segurança, simetria, horizontalidade jurídicas. Eu vou inclusive refletir com vocês mais sobre essa questão adiante. Como eu disse, o nosso tema de hoje é exatamente a questão das utopias normativas. E para que nós entendamos o significado e a importância, na verdade, das utopias para a estabilidade, para o desenvolvimento de qualquer sociedade, e em particular para as nossas sociedades democráticas, eu queria relembrar algumas ideias bem básicas que eu já tematizei com vocês nas 13 lições anteriores a esta 14ª que eu estou tematizando com vocês agora. Então, uma das ideias básicas que eu trabalhei em outros momentos diz respeito ao fato de que ética, política ou religião, por exemplo, ou de modo mais abrangente ainda, instituições públicas, só existem porque nós precisamos de regulação em comum, de organização em comum, de orientação comum. E essa orientação ela é caudatária, em primeiro lugar, da nossa desorientação. Nós vivemos situações conflitivas no cotidiano, e o fato de existir textos codificados no contexto da ética, da política, da religião, inclusive nos próprios conteúdos que estas áreas nos apresentam, apontam exatamente para esse fato de que o conflito humano é algo basicamente original à própria condição humana. Okay? O que não significa necessariamente a ideia de que os homens são lobos dos homens em sentido estrito, mas exatamente de que há isso que o John Rawls chama de identidade e conflito de interesses no que diz respeito à sociabilidade humana, ou aquele conceito de insociável sociabilidade humana que eu lhes falei em outros momentos das nossas reflexões. Então esse é um primeiro ponto. Nós só falamos em ética, política, religião, etc., porque efetivamente nós temos problemas em torno ao par socialização, subjetivação, problemas no que diz respeito à intersubjetividade humana, que demandam exatamente a resolução em termos de ética, política, religião, em termos de instituições públicas, de acordos, sínteses em comum. Em segundo lugar, lembrem também do fato de que nós não nascemos prontos, formados ou deformados. Isso, no caso da a nossa formação humana, ou a nossa deformação humana, obviamente, depende de construção social. Okay? Então nós somos seres sociais, como já dizia Aristóteles, e morais, seres linguísticos, seres políticos, por um fato bem óbvio, porque nós emergimos em uma coletividade, ou seja, em intersubjetividade, e formamos a nossa subjetividade nessa inserção social, nessa relacionalidade com os demais, com as tradições comuns, com as próprias instituições. Pois muito bem, é nesse contexto que eu queria inserir a ideia de utopias normativas, porque vocês vejam, mais uma vez, que todas as sociedades, todos os grupos humanos interagem ao longo do tempo e se associam em termos de uma coletividade a partir de tradições integradoras comuns que nos dirigem para um certo caminhar ao longo do tempo, que nos dão uma certa compreensão, que legitimam uma certa compreensão do que nós somos e do que nós podemos fazer e do que nós podemos esperar uns dos outros, das próprias instituições, das próprias tradições sociais, e finalmente, na medida em que são comuns,
que nos direcionam enquanto coletividade e enquanto subjetividades ao longo do tempo nesse projeto comum de sociedade. É nesse sentido que as utopias normativas constituem uma diretriz estruturante não apenas de posições filosófico-políticas específicas. Vamos pensar aqui, o comunismo tem uma utopia, o socialismo tem uma utopia, o capitalismo tem uma utopia, ditaduras apontam para utopias com mais ou menos intensidade, mas não apenas, portanto, posições particulares apresentam essa noção de utopias, mas, e é isso que me interessa de pensar aqui, as próprias sociedades humanas, na medida em que são coletividades estruturadas de modo, digamos, imbricado, de modo unitário, apresentam direcionamentos ao longo do tempo, e aliás são esses direcionamentos que nos permitem avaliar tais propostas ético-políticas, tais propostas institucionais destas correntes teóricas que eu chamei a atenção, ou de qualquer outra corrente teórica, como por exemplo uma posição religiosa. Então isso é muito importante na medida, por exemplo, em que uma sociedade democrática não se coaduna, não se subsume de modo direto a posições filosófico-morais particulares, posições religioso-culturais particulares, senão que se constitui de modo mais abrangente, digamos, em termos de um universalismo pós-tradicional, que eu já expliquei inclusive em outro vídeo aqui no meu canal, na medida em que é assim, em que a democracia é uma estrutura, digamos, universalista em termos da reflexão em torno da correlação, socialização, subjetivação, nós temos mais uma vez utopia normativa como um dos seus núcleos estruturantes. Ou seja, a pergunta para onde vai a democracia, a nossa resposta é exatamente no que caminha, se desenvolve no que diz respeito à constituição de uma sociedade, de perspectivas institucionais, de perspectivas culturais cada vez mais integradoras, cada vez mais demarcadas por reconhecimento, inclusão e participação de todos os grupos socioculturais. E aliás é por isso que eu também já comentei em outros vídeos desse canal que a democracia é uma sociedade antifascista, antitotalitária, antirracista e não fundamentalista. E portanto de que o colonialismo, o fascismo, o totalitarismo, o racismo, o fundamentalismo, o etnocentrismo, o instrumentalismo econômico são os nossos grandes inimigos, porque na verdade eles impedem essa perspectiva de uma constituição autorreflexiva, autocontrolada e autocorretiva da democracia ao longo do tempo, que é demarcada exatamente pela universalidade dos direitos humanos, pela centralidade do pluralismo ou da diversidade ou da diferença, e finalmente pela condição estruturante que é dada pelo Estado democrático de direito e em termos de direito. Portanto, utopias normativas aqui, e essa era uma das tônicas da minha reflexão, dizem respeito não apenas ao fato de que os diferentes grupos humanos constroem critérios orientadores desde os quais se compreendem e dinamizam a sua ação ao longo do tempo, senão que também para uma democracia essa mesma utopia normativa ou estas possibilidades de diferentes utopias normativas acaba se constituindo na própria condição de viabilidade, de constituição, de evolução ao longo do tempo da própria democracia. Ou seja, nesse caso, se nós pensarmos nas três bases estruturantes da democracia, mais uma vez, direitos humanos, universalidade dos direitos humanos no caso, pluralismo, Estado democrático de direito, nós vamos perceber que essa utopia normativa de uma constituição democrática cada vez mais radicalizada ao longo do tempo, em termos de inclusão, reconhecimento, participação e integração, acaba assumindo um papel muito central e muito estruturante para que a democracia se legitime, para que ela ande com as próprias pernas e não precise regredir, por exemplo, a perspectivas essencialistas e naturalizadas próprias à religião e à biologia, e também de que a democracia consiga, então, enfrentando os seus problemas a partir da desnaturalização, da historicização e da politização da sociedade, da pluralização, da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade políticas, consiga então, enfrentando os seus problemas a partir dessas suas condições estruturantes, estabilizar-se ao longo do tempo, evoluir ao longo do tempo de modo a que efetivamente os direitos humanos, o pluralismo e o Estado democrático de direito, tudo isso por meio do direito mais uma vez, acabem se colocando como as condições fundacionais, as condições que nós queremos cada vez mais implantar ao longo do tempo a essa mesma democracia. Mais uma vez, portanto, quando eu falo em utopias normativas, eu me refiro a essa ideia geral de que todas as sociedades têm um núcleo estruturante desde o qual se compreendem e direcionam a sua perspectiva, a sua praxis, digamos, orientada ao futuro,
e de modo específico a democracia é por excelência uma sociedade eminentemente utópica, porque ela não é uma sociedade de castas, porque ela não é uma sociedade fascista, totalitária, racista, fundamentalista e etnocêntrica, mas sim uma sociedade que é fundada nos direitos humanos, no pluralismo, no Estado democrático de direito, objetiva a máxima integração possível ao longo do tempo, objetiva resolver os problemas, os conflitos, as desigualdades, as injustiças presentes no seu contexto antropológico, no seu contexto sociopolítico. E nesse sentido, mais uma vez, aqueles princípios que eu já refletia com vocês em outros vídeos e que eu trouxe mais uma vez nesses vídeos, ou seja, desnaturalização, historicização e politização da sociedade, cultura e consciência, e finalmente pluralização, diferenciação, heterogeneidade e complexidade sociopolíticas, são por excelência capazes de sustentar e, na verdade, de enfatizar esse fato da democracia como uma como uma grande, como uma constante utopia político-normativa de supressão da violência e de garantia desse universalismo pós-tradicional maximamente integrativo, demarcado por reconhecimento, integração e inclusão, inclusive participação de todos, para todos, por todos, ok? Um grande abraço e até a próxima. Dá tchau lá para eles.